Medo de fechar os olhos, medo de estancar a dor, medo de achar estranho, de provar do dissabor, medo de fazer de conta que o presente satisfaz, medo de pagar a conta de uma vida que se esvai. Medo de se olhar de frente e enfrentar o nada, de encarar o tempo assim. Medo de voar no vento, se perder no passo. Medo de tentar ser feliz. Medo de abrir os olhos, medo de encarar a dor, medo de gostar do gosto, de provar de mais sabor, medo de cair no engano, do destino resolver, medo de seguir o plano pra fazer da vida o que eu quero ser, medo de se olhar de frente e enfrentar o nada, de encarar o tempo assim, medo de voar no vento, se perder no passo, medo de tentar ser, medo de enfrentar o vento, de voar pro nada, se encarar de frente assim, medo de se olhar no passo, de perder o tempo, medo de tentar ser feliz. É tanto medo que dá na gente. É o medo do medo, o medo de perder o medo de saltar no desconhecido, de mudar, o medo de ficar, o medo de fazer escolhas, o medo de alguém fazê-las por nós, o medo de dar errado e o medo de dar certo. Coragem. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso queridíssimo Primeiro Palco. E no episódio de hoje, a gente não podia começar de um jeito diferente, a não ser com a nossa ilustríssima convidada, Samira Chama. Uma salva de palmas, por favor. Boa noite, tudo bem, gente? E aí, cara, você tá bem? E aí, Breno, tudo bem? Tudo tranquilinho, mano. Prazer estar recebendo você aqui. Prazer é meu de ter recebido esse convite, estar aqui, poder mostrar um pouco do meu trabalho. Que legal, mano. E pra gente começar, cara, essa aqui é a sua câmera, seu momento. Fala pra gente quem você é, o que você faz, o que você quiser. Beleza. Gente, eu sou Samira Chama, sou cantora e compositora, sou de São Paulo, capital. Tô nesse corre aí da música autoral, de ser artista independente no Brasil, que é um baita desafio. Tenho lançado alguns trabalhos, mas o primeiro trabalho foi lançado no início do ano passado e tô aí na atividade, fazendo shows, mostrando meu trabalho e é isso. Da hora, mano. E você falou de ser artista independente, eu queria saber como é que é esse corre de ser artista independente no Brasil? Cara, é muito desafiador, muito difícil. Eu tô no começo dessa caminhada também, tô descobrindo aos poucos, mas bom, primeiro você tem que ser muitos, na verdade, né? A gente entra nessa porque a gente ama música, quer fazer nosso trabalho, quer, enfim, mostrar nossas composições. Mas aí, no fim, você tem que ser um monte de coisa. Você tem que ser social media, você tem que ser produtor, você tem que vender show, você tem que escrever edital de cultura. É um corre-corre danado, assim, na verdade. Você falou que tá no começo, você já tá há quanto tempo, tipo, nessa jornada de música? Eu considero que eu comecei a realmente levar a sério a música, assim, como um ofício desde a pandemia, que foi, assim, quando deu uma virada de chave aí na minha vida e eu achei que eu tinha que me dedicar mesmo ao que eu gosto muito de fazer, assim. Então, acho que desde 2020 eu considero, assim. Da hora, mano. E quando foi pra você que deu essa virada de chave? Tipo, como foi? Cara, eu sou formada em outra coisa, né? Eu fiz arquitetura e urbanismo. E aí eu estudava música antes da faculdade, mas aí na faculdade eu acabei deixando de lado com trabalho, enfim. E a faculdade em si super trabalhosa. E aí,
quando eu me formei, que foi logo antes da pandemia, eu falei, bom, agora eu vou estudar música. Então, acho que foi essa virada de chave. E aí, com a pandemia, eu vi quão importante era a música na minha vida, sabe? E aí foi também, coincidiu com a época que eu comecei a compor mais e precisava deixar aquilo sair, assim. Então, acho que a pandemia foi muito esse lugar de estar comigo mesma e entender que eu precisava mostrar isso para as outras pessoas, sabe? Sim. E como, tipo, você falou que a pandemia te inspira e tal. Eu queria saber pra você como é fazer essas composições. Tipo, como é que você compõe? Olha, pra mim, compor sempre foi um processo muito confessional, assim. Tipo, na verdade, quando eu comecei a compor, eu não falava que eu compunha, nada disso. Eu escrevia uns negócios lá, que dava música, mas era pra desabafar mesmo do que eu tava sentindo, do que eu tava vivendo. Então, acho que compor pra mim é muito desse lugar bem de desabafo, assim. E recentemente eu comecei a fazer mais parcerias e aí mudou um pouco esse lugar pra mim de entender que dá pra compartilhar isso com outra pessoa também e compor de um outro jeito, sabe? Então acho que tem essas duas coisas, assim. Legal, cara. E como é, tipo, compor com essas parcerias pra você? Tipo, como começou e como é que é esse processo? Olha, eu tenho poucas parcerias até agora, mas conforme eu fui entrando nesse mundo da música e da composição, fui conhecendo outras compositoras, compositores e tal. E a gente começou a trocar, assim mesmo, aquela coisa de virar amigo, normal da vida. E aí, a minha primeira parceria, uma amiga minha mandou uma letra e eu fiz uma melodia, assim, muito intuitivamente, assim. E a gente falou, pô, acho que a gente tem uma música junto, assim. Então, acho que essas parcerias surgem muito da amizade, assim, primeiro. E aí, dá a sorte de virar alguma coisa legal depois. E, cara, você acha que... Bom, você falou que você fazia arquitetura e urbanismo. Você acha que ter tido essa formação te inspira a compor? Tipo, te traz uma referência, te traz algo? Olha, eu acho que não ter vindo do mundo da música, ter feito esse outro curso, que não deixa de ser também um pezinho na arte, né, que é a arquitetura, me fez ter um olhar atento, eu acho, pro mundo, para a cidade, sabe? Para as forças aí que estão brigando na cidade. E eu acho que me deixou com esse olhar atento e aguçado. Assim, acho que isso contribui muito para compor. Porque eu acho que compor nada mais é do que ser atento. Tá sempre atento, assim, às histórias das pessoas, às coisas. Então, acho que me inspira bastante nesse lugar, assim, de ter aberto o meu olhar para as coisas, para o mundo, sabe? Sim, sim. E você falou de inspiração. Eu queria saber se, tipo, tem alguém na sua família que inspirou você nesse mundo da música? Tipo, já fazia música ou foi te apresentando esse lado? Olha, eu não venho de uma família, assim, adoraria contar a história de tipo, nossa, eu cresci no meio de rodas de violão e sei lá o quê, mas não é essa a história. Eu tive algumas inspirações, mas nada muito profissional. Tipo, eu não tinha ninguém que vivia de música na minha família. Mas posso citar minha tia por parte de pai, que, sei lá, pintava, ouvia muita música, tocava piano. Então, sempre gostou muito de arte e incentivou, assim. Então, acho que eu penso muito nela. Tipo, ela me ensinou uma das primeiras músicas que eu sei tocar no piano, ela me ensinou, sabe? Então, acho que foi importante ter ela, assim, na caminhada. E você acha que esse momento com a sua tia foi quando você começou a desenvolver mais um gosto pela música ou teve um outro momento, assim, de virada? Eu acho que eu sempre gostei de música, na verdade, desde criança, assim. Eu lembro de ir nas férias, de tocar com ela, mas assim, era sempre nesse lugar de prazer mesmo, sabe? É, então, acho que essa virada de quero levar isso a sério, entre aspas, foi uma coisa mais minha, assim, porque eu acho que ninguém tinha feito isso ainda. Eu tô tentando desbravar aqui os meios da família, assim. Legal. Cara, MPB é um estilo... Bom, não dá pra dizer que é bem diferente que é a música popular brasileira, mas, tipo, eu queria saber como é que você escolheu esse estilo? Como é que você olhou e falou, mano, é isso pra mim? Boa pergunta. Eu acho que eu comecei a entrar nesse mundo da MPB ou da música brasileira, assim, tipo, porque antes eu ouvia muita coisa gringa quando eu era adolescente, assim, eu ouvia muito Beatles. Mas quando eu vim fazer faculdade em São Paulo, eu morava na Grande São Paulo, mas eu me mudei para capital para fazer faculdade mesmo. Eu comecei a ter mais contato com roda de samba, principalmente, e acho que isso foi meio que minha porta de entrada
para começar a conhecer os clássicos, assim, tipo, sei lá. Mesmo Gil, eu conhecia pouco de Caetano, um pouco coisas mais, tipo, que todo mundo conhece, assim, mas para entrar mesmo, acho que foi nesse momento de estar aqui, de começar a frequentar samba e, e é isso, de ter contato com a cidade, que eu acho que tem mais coisa, né, pipocando por aí, assim. Acho que é isso. Sim, mano. E você falou de roda de samba, eu acho que isso aí foi uma referência muito grande pra você. E eu queria saber um pouco sobre quais são suas referências, cara. Tipo, o que você usa pra, tipo, se inspirar? Quais artistas você gosta? Então, acho que eu sempre fico com dificuldade de falar uma coisa, porque eu acho que eu escuto várias coisas, mas muita coisa mesmo no universo da MPB. Então, o samba que você falou é uma super referência. Eu ouço muita coisa, tipo Beth Carvalho, tá sempre no meu Spotify, por exemplo. Paulinho da Viola, enfim, sambas eu gosto muito de escutar. Ouço muito Gil, Caetano, posso dizer que não. E tenho ouvido muitos artistas contemporâneos mesmo, muitas mulheres compositoras, tipo Vanessa Moreno, que é uma grande cantora, compositora aí da atualidade. A Flaira Ferro, que faz parte de um coletivo pernambucano de artistas novos, né, vamos dizer assim, que também me inspiram demais, assim, ver essa galera jovem fazendo coisas muito boas, assim, é muito legal. Sim, cara. E, pô, você fala de muitas cantoras. Eu queria saber se, tipo, como pode dizer? Se rola uma identificação, sabe? Tipo, de você ser uma mulher cantando e rola essa identificação ouvindo outras cantoras. Acho que muito, assim, eu acho que eu comecei a notar que é, é uma coisa, assim, ser uma mulher compositora e tal, depois que eu já estava compondo, já estava fazendo meu trabalho, porque eu acho que desde meio que cedo, assim, sei lá, eu falo da Vanessa Moreno porque ela foi uma grande inspiração para mim, sempre ouvi ela muito, então para mim era meio natural ter essa pessoa aí cantando, compondo, mas aí eu vejo muito que na verdade não é muito. E aí depois quando eu fui começar a estudar mais, eu vi como, tipo, as compositoras foram apagadas mesmo, principalmente, enfim, décadas atrás, como a gente só tem referências masculinas, assim, muito ainda, muito forte. E eu acho que eu fugi da pergunta. Fui falando aqui qual que era Pior que mesmo? não, cara. Eu queria saber, tipo, como é pra você, tipo, Como ver é? essas cantoras e, tipo, se inspirar nelas nessa parte mais de ser uma cantora mesmo, compositora. Pronto, então é isso. Eu fugi um pouquinho, mas eu acho que é muito bom, assim. Eu acho que eu comecei a ter, então, como eu estava falando, comecei a ter mais essa consciência desse lugar tão importante há pouco tempo. E acho que é muito massa poder ver as mulheres fazendo coisas, fazendo música. E eu acho que é um desafio, assim. É muito legal, mas é um desafio, assim. Então, eu fiz um show aí em setembro. E eu tive, enfim, ainda começando, e aí sempre as referências que te mandam de músicos, a maioria é sempre homem. Então eu ainda encontro muitos desafios, assim, nessa caminhada, né? Sem falar nada dos músicos que me acompanharam, que são incríveis, assim, foi uma sorte estar com eles. Mas é uma questão, assim, na indústria musical. Sim, cara. E esse show que você fez foi seu primeiro show ou você já tinha feito outros antes? Foi meu primeiro show com banda de formação voz, guitarra, violão, bateria e baixo. Foi a primeira formação. Normalmente eu faço mais voz e violão, ou eu sozinha, ou eu com alguém. É, então foi o primeiro nesse sentido, nesse formato maior, assim. E pra você, mano, como é que foi a sensação de você tá tocando com, tipo, uma galera junto de você? Cara, foi muito desafiador, assim. Porque como eu comecei meio que sozinha, é muito mais fácil, né? Você ensaia a hora que você quiser, quando você quiser, onde você quiser. Se quiser mudar o repertório um dia antes, você muda, na hora você também muda. Então, tá com outras pessoas tem toda essa questão de respeito com o outro, né? Você não vai ficar mudando as coisas, você tem que decidir as coisas antes, tem que bater a agenda. Então é complexo, assim, é um trabalho mesmo tipo que vocês fazem aqui de produção mesmo, assim, de linkar tudo, repertório, direção de arte mesmo e putz, ensaio e enfim, ser mil funções em uma só. Acho que isso aumenta quando você tá com muita gente meio que liderando a banda, né? Porque são minhas músicas ali, né? Então meio que eu que tô escolhendo o que que vai, o que que não vai, isso tá bom, isso não tá bom. Então é um trabalhão, mas é muito legal. Coisa boa, cara. E,
Pô, você falou que fez outros shows. Eu acho que show e sair tocando gera muita história. Eu queria saber se tem alguma história interessante pra contar pra gente. Nossa, olha que pergunta boa. Deixa eu ver. Olha, eu acho que tem muitas histórias. Assim, tem a história de um show que eu tava. O último show que eu fiz, acho, eu tava muito doente. Muito doente. E foi bem difícil, assim. Foi bem, tipo, quase cancelei, mas como eu ia fazer com outras amigas, compositoras junto comigo, eu falei, não vou cancelar, né? Elas estão vindo de outro estado para fazer, uma era do Rio e outra de Campinas, né? Do mesmo estado, mas de longe para fazer o show comigo, vamos fazer. Mas foi bem duro, assim, de estar doente e de ter que fazer, assim, fazer acontecer. Aconteceu. Então, isso foi um negócio que aconteceu, assim, pela primeira vez, de estar muito ruim. Que mais? Eu acho que tem uma história engraçada de, tipo, você tá paquerando alguém e a pessoa aparece no seu show e aí você fica meio sem jeito. O que eu faço? Eu canto olhando pra pessoa, não canto. Isso também é engraçado. Já aconteceu também. Legal, cara. E, pô, queria voltar um pouquinho na sua história falando sobre show. Eu queria saber como foi a sensação do seu primeiro show. Nossa, meu primeiro show. Nervosismo pra caramba, muito. Eu já fico meio nervosa, eu acho. No começo, eu acho que o nervosismo era maior, porque tinha uma coisa de tipo, estou mostrando as minhas canções, e, sabe? E também me colocando no lugar de cantora, que eu tinha outro ofício antes, né? Então tinha esse a mais, eu acho que tornava tudo mais difícil. Então foi super desafiador, assim. Mas, e cada show eu vou aprendendo um pouquinho, né? Tipo, comecei ano passado a fazer isso mesmo mais, então, difícil, mas muito bom. Gente, infelizmente é hora de dar tchau. Poxa, passou tão rápido. Passa rapidinho, né, cara? Essa foi mais uma entrevista do Primeiro Palco. Essa foi a nossa queridíssima convidada Samira. Uma salva de palmas pra ela, por favor. Valeu, obrigado, gente. Fique em seguida com mais uma música dela e depois com a gincana. Tchau, tchau, gente. Enquanto houver canção, enquanto eu respirar, atenta pra beleza do desabrochar da vida. Cheiro de café recém-passado, da voz que reverbera nesse chão azulejado, do misto de desejo, dor e medo, do rosto a quem confio meus segredos, do mato que insiste em crescer, do dia que teima em nascer, da voz que se encontra ao cantar, do verso que urge ao brotar. Dá teu jeito, faz tuas voltas, que a poesia precisa existir, que a poesia insiste em ficar com uma onda que teima em bater, e o sal que só sabe salgar a ferida que pulsa ao doer e que um dia vai cicatrizar. A poesia precisa existir, a poesia insiste em ficar com a voz que insiste em cantar. Não trago do mais puro ar, bêbada do maior não segredo. A poesia insiste em ficar. Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam muito bem-vindos ao quadro de gincana do Primeiro Palco. E a gente tá aqui com essa queridona que vocês já conhecem muito bem.
Mas para incrementar esse jogo, eu vou chamar duas pessoas incríveis e maravilhosas. Carol e Marcela! Podem vir, palma, pessoal, palmas. Oi, gente! Olá! Oi, linda, tá bem? Oi, tudo bom? Olá, boa noite. Essas serão suas duas desafiantes de hoje para tornar essa brincadeira um pouco mais Vambora. quente. Se quiser bater nelas, pode, tá? Não, imagina. Sino zoarão aqui hoje. Mas enfim, gente, a brincadeira é o seguinte. A primeira parte dela eu vou citar pra vocês a música e vocês vão ter que continuar a partir de onde eu parei, certo? Se quiser soltar uma palhinha pra gente, se quiserem soltar uma palhinha pra gente, a gente adora. Sucesso. E a segunda parte vai soltar um pedaço da música e vocês vão ter que adivinhar o nome do cantor e o nome da música. Acertando um dos dois, meio ponto. Acertando tudo, um ponto inteiro. Tudo certo? Tá bom. Certíssimos? Tá bom. Certo. Mas tem que pegar o sininho? Sim, Tem que tocar o mão no sininho. ouvidinho e pega o sininho. Ah, Só pode responder a partir do É. momento que pegar o sino. Aí é essa hora que a gente gosta, né? Que é a hora de brigar pelo sino, tá? Tudo Eita, certo? Vocês estão preparadas? Muito. vem tá. Então, vou começar, hein? Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João? Perguntei a Deus do céu, ai... Ai, Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Certa resposta, parabéns, isso mesmo, já Poxa. começou muito bem, hein? Posso ir Boa. pra próxima, pessoal? Pode. Pode. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos Ah, e pode pegar a vivemos... qualquer hora? Que isso? Tá Não sabia. roubando. Como os nossos Você pais. tá roubando. Tá rolando. Não, sempre pôde. Mas não é o nome da Sempre vi. música. Mas não é É, como... vou continuar a parte onde eu parei. Você vê como os nossos pais. Vou repetir de novo. Olha, eu achei isso uma roubalheira, Ó, tá? vou repetir Ele nem de tinha novo. parado ainda de Ó, falar. Eu Não. achei que ela roubou. vamos esperar eu terminar de Não, falar. tá bom, aí, tudo bem, tudo mão na bem. orelha. Palhaço. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos... Olha. Não, que ridículo. Papai te faria esse programa. Como os nossos pais. Acertei? Só que assim, nossa produção foi muito boa hoje. Ela não pegou a primeira parte da música, ela pegou um trecho específico. Isso. E tem tempo. Você acha que é qual? Ah, não acredito. Ainda Vai, somos... Que você parou no ainda somos os mesmos e vivemos. Isso. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Exato, certa resposta. Roubalheira, Parabéns, isso mesmo. roubalheira. Olha, essa aí foi uma sacada boa de quem fez Essa não, essa pergunta. nossa Quem produção fez é esse perfeita. roteiro? Não sei, uma tal de Maju aí. Mas Não sei Ju, quem manja é. muito. Bom, vamos lá. Vou continuar de novo, tá? Eu fico com a pureza da resposta das crianças. E a vida é bonita, e é bonita. Viver não é ter vergonha. Ser feliz, cantar e cantar e cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz. Certa resposta. Que isso? Oh. Vocês vão deixar assim, de lavada? Ah, eu conhecia, mas eu não lembrava. Eu tava com medo de E errar. você Então- vai, eu vou fingir que eu não sei a próxima. Cadê? Não, Tá que bom. isso. Pode acertar. Dá uma Fica aqui, chance, ó. gente. Vamos lá, de novo. Então, a próxima, gente. Ainda bem que agora encontrei você. Realmente não sei. Ninguém? Tem um tempo. E aí? O que eu fiz pra merecer você? Maria do Mundo. Certa resposta. Nossa, gente. Mas aqui- Ó, deu um tempinho, eu nem É que eu sou peguei. do rock. Você é do rock? Sou. Que pena. Pode se retirar, então. Nasce de novo. Desculpa. Não, continua. Vamos lá. Agora a gente vai pra segunda parte da música. Ai, eu Essa, ó. É, Essa é aqui, ó. fácil. Aí tem, ó. Essa é fácil. Essa é mais um pouquinho mais fácil de Quer responder. continuar a música? Não, Isso. quer mesmo? Eu vou falar, vai tocar um pedaço da música e você vai ter que responder o nome da música Ah, tá. e o nome do cantor. Tá bom. Tá bom? Pode soltar, produção. Essa é a minha melhor de favorita. todas. Muito boa. Acertou. Eu já tava tipo, o quê? Que? Onde ela tá ouvindo? Gente, Que confusa, mano. o melhor, aqui meu ponto caiu. Ah, que legal. Então tá. Então, gente, vamos aí, é isso. Ganhou, parabéns. Parabéns, você Obrigado. ganhou. Acabou? Ai, essa parte preferida. É, né? Vocês sempre Não tá brincam tocando aqui disso? dentro. Mas Todas as músicas vezes. mudam, Vai uma as pausinha. músicas mudam. Ainda bem que foi a segunda parte bem travada. E o gênero É. muda também? Muda de acordo com o episódio. Que a gente tem que Calma, calma, Marcela, calma, eu calma.
Que susto! Caralho. Tá, vamos lá. Vamos refazer do começo, tá, gente? Ah, mas agora todo mundo sabe. Vamos refazer. Todo mundo com a mesma cara que tava há 2 minutos atrás. Não, eu ia explicar a brincadeira agora. Ai, Vocês tá estão bom. relaxadas. Tá, pode colocar a mão na orelha. E então, pessoal, agora a produção vai soltar um pedaço da música e vocês vão ter que adivinhar o nome da música e o nome do cantor, tá bom? Tá Tudo bom. certo? Tá bom. Então pode soltar, produção. Eu sei. Você tem certeza que você Sei. sabe? Se Se você errar, Eu acho que é Tribalistas, Velha Infância. você Arrasou. acha que ela tá certa? Eu acho que tá. Você pode mentir falando que não e Será? talvez eu tire ponto dela. Pra mim tá errado. Mas ela tá certa, o que eu vou fazer? Olha, tá bom? Humildade, viu? Eu não. Obrigada. Tá certo, Eu não Marcela. quero recontagem. Um ponto pra Agora, Marcela, é seu momento de brilhar e ganhar R$1 milhão Eu vou virar o desse jogo. programa. Que Pode, rápida. produção, pode ir pra Olha. próxima. Ai, tô tocando. Gente. Socorro. Pode cortar. Caralho, não Eu sei. sei. E pode falar. E... Pode. Ah, tá. A gente põe o pino. A gente coloca um pino assim. Ai, meu Deus. Responde. Eu Vai só lá. sei o nome da música. E qual é o nome da música? Pantanal. É da novela, não é? Eu acho que ela foi pra então isso. eu E sei você de sabe quem quem é a é. cantora? Sei Sei. pela novela só. É da novela? Você sabe o nome da Então eu música sei. só, né? Ah, então tá bom. Não, então eu sei. A É gente da vai dividir novela nossos e da pontos. Betânia. Exato, certa resposta. Meio ponto pras duas. Boa. E Carol, não tô Nossa, escutando ela voz de Carol. Descobriu nos primeiros. Não tô escutando voz de Isso, Carol, né, assista a Carol? novela, essa Gente, porra. porque eu sou uma fã da Noveleira, Juma, noveleira. sério. Tudo bem. Mas vamos pra próxima. Vai lá, produção. Pode soltar. Sabiá, Luiz Gonzaga. Certa resposta. Um ponto. Nunca ouvi na minha vida. Gente, você veio aqui pra arrasar mesmo. Não vim pra brincadeira, né? Brincadeira. Não vim sim, mas tudo bem. Olha eles fazendo de sons. Então vamos lá. Deixa Será que você acerta a próxima, Samira? Será? Vamos A ver. Carol, você Pode acerta. soltar, produção. Carol tá fraca. Caralho. Tim Maia gostava Ah. tanto de você. Nossa, pontual. Arrasou. Certa Ih! resposta. Obrigada, gente. Muito Minha rápida. torcida. Então vamos, pessoal, pra próxima, vai. Pode ir lá, vamos lá, produção. Adoro essa. Segredo. Ficou com medo. Um mistério, assim. E acabou o programa. Infelizmente deu isso. É sobre Essa isso. brincadeira legal. queria Vamos se retirar. Não, imagina, gente. Ah, tá, É que uma bom. coisa assim, que adivinhe qual música a produção tá colocando. Vamos ver. É que assim, é na hora. É mais sobre É, mediunidade na hora. É, do que isso. sobre Gente, eu sou ouvir. médium. Então, produção, vamos ver. Será quem ganhou, então? Já que acabou nessa, vamos ver. E aí, produção, quem ganhou? Eu acho que foi a Samira. Certa resposta. Palma pra ela, gente. Muito obrigado, muito obrigado. Roubado. Muito obrigada. Recontem esses pontos. Foi Quer revanche? ótimo, valeu, gente. Só no próximo programa, então. Ah, Infelizmente, Marcela, acabou. Infelizmente, Carol, eu ficaria acabou. jogando isso o resto da noite, mano. Legal. É muito É muito divertido. bom. Infelizmente, Muito bom. Samira Eu acho acabou. muito bacana. Mesmo uma que algumas tristeza. pessoas da Roda roubem. Mas tudo bem. Deixa para um próximo episódio. Até mais, pessoal. Tchau, E gente. fiquem mais um Boa pouquinho com a noite. Samira. Tchau, tchau. Valeu. Todos. Valeu, valeu, valeu. Diversão. Fraca. Eu sinto, eu paro, eu penso no meu sentimento. Será que em vão? Eu lembro do quase beijo que eu te dei, do teu dizer não. Eu vejo, eu quase alucino. Eu procuro abrigo nas palavras ditas ou não ditas. Sei lá, sinais que eu quero enxergar. Eu penso, eu quase enlouqueço. Eu nem te conheço e já fui te querer. Eu paro, será? Eu fumo um cigarro só pra te esquecer. Eu nem sou de fumar.
sinto, eu falo, eu digo que eu só não consigo te entender. Quem fala querer e depois volta atrás só pode pensar em perder. Eu tento, eu juro que eu faço de tudo que eu posso pra te desvendar. Talvez o mistério que existe é o que insiste pra eu continuar. Eu grito, eu me desespero, eu quero falar desde a primeira vez. Que eu sei que você não quer mais segurar o que ainda tem pra me dizer, mas não diz. Eu te quero logo de uma vez. E você já sabia que eu te queria no dia que eu te levei pra dançar. Mas então fala que vai querer, me diz de uma vez o que eu quero ouvir e arranca logo o meu sofrer. Às vezes eu acho que insisto demais numa história que nem começou. Se nem começou, não tem meio, nem fim e ponto. Se acabou, mas se eu lembro do jeito que você olha pra mim, já me perco toda em paixão, em tesão. Vai dizer que não. Eu grito, será que eu me iludo? Se é algo profundo, pra que esconder? Libera de vez esse eu que se afaga na marra de um velho viver. Eu canto pra te acordar. Às vezes faz falta dar asas a uma paixão que acabou de aflorar. Eu canto pra me confortar. Que a vida seja tão mais simples, sirva só pra amar e amar. Oi, gente, eu sou a Samira Chama, sou cantora e compositora daqui de São Paulo. Para vocês me acharem lá nas redes e acompanharem meu trabalho, eu tô lá como Samira Chama, CHA e 2 M's de Maria, tudo junto, Samira Chama em todas as redes. No Instagram, no Spotify, no YouTube, no Facebook. Eu tenho alguns trabalhos lançados lá, então é isso, acompanhem, espero que vocês gostem.